E aí, manos e manas, voltamos depois de uma década sem vídeo, né? E hoje vamos falar da Libertadores 2018. Chegamos na fase de grupos. Vamos lá para a primeira fase, que é que está em fase de grupos. Vamos lá para a primeira fase para falar de tudo para você, os adversários. De Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Santos. E também vamos falar do vexame da Chapecoense. Não foi bem um vexame, porque caiu pro Nacional. Mas o que aconteceu com o Vasco lá na altitude, mano. Cara, brother. O Vasco sofreu com a altitude. E ainda teve outra arbitragem. Sorte que o Vasco classificou nos pênaltis. Mas a gente fala disso mais tarde. Pode ser. Vamos lá para a primeira fase. Vamos falar do primeiro confronto da Libertadores. Entre Montevideo Wanderers e Olímpia. Primeiro jogo no Uruguai, 0-0. Aí foram lá para Assunção. O Olímpia fez 2-0, tranquilo, e classificou para a segunda fase. Né? Uma pena, mas não é disputar para grupos. Agora vamos para Macará, do Equador, e Deportivo Táchira. Esse confronto foi decidido pelo gol fora de casa, porque o Táchira empatou fora 1-1 e depois segurou 0-0 em casa. Aí classificou, por causa do gol fora de casa. Aí, mesma coisa com o Oriente Petroleiro e Universitário. O Petroleiro ganhou de 2-0 no primeiro jogo, depois perdeu de 3-1. Aí, por causa do golzinho no final do Oriente Petroleiro, deu Petroleiro. Que o Universitário fez 3-0. Aí, o Petroleiro no final diminuiu e classificou. Por causa do gol fora, mas... Agora vamos para a segunda fase. Olha como foi a segunda fase. Bom, o Táchira, quando passou pelo Macará, pegou o Santa Fé. Aí o que o Santa Fé fez? Foi lá na Colômbia, na Venezuela, perdão, ganhou de 3-2. Depois jogou o jogo de volta em casa. Aí foi 0-0 lá no Campina, altitude. De lá e classificou, por causa dos 3-2 fora de casa. Aí, o Santiago Wanderers enfrentou o Melgar no Chile. Empatou 1-1. Um péssimo resultado, mas em compensação no jogo de volta lá no Peru, ganhou de 1-0, classificou. Aí agora tá na hora triste do vídeo. Poxa, Chapecoense. Não dá pra ter eliminado o Nacional e continuado uma zoeira com o Corinthians. O Corinthians era o único time brasileiro a cair nessa pré-Libertadores. Ai, ai, ai. Chapecoense, Chapecoense. Mas a zoeira pode continuar porque o único time grande brasileiro a cair nessa pré-Libertadores é o Corinthians. Então a zoeira continua. Só que o único brasileiro não tem mais. Essa é a Chapecoense. Que perdeu o primeiro jogo em casa de 1-0 pro Nacional do Uruguai. E também perdeu lá no Uruguai de 1-0. Ou seja, o Nacional ganhou os dois jogos. Ó, no confronto entre Banfield da Argentina e Independiente del Valle, foi 1-1 na Argentina e 2-2 na Argentina. Foi 1-1 na Argentina e 2-2 no Equador. O Banfield passou porque fez 2 gols fora de casa e o Del Valle só fez 1. E ambos empataram os 2 jogos. Então, deu isso. Agora, vamos falar do confronto boliviano nessa segunda fase. Entre Petroleiro e Wilstermann. Wilstermann. Primeiro jogo, o Wilstermann foi para Santa Cruz de la Sierra. Empatou 2-1. Hoje 2-1. Só que, como o estádio do Wilstermann está em obras, o jogo também. O Wilstermann levou lá para Sucre, que é mais alto que La Paz. E La Paz é alto pra cacete, 3.600. Em Sucre, 3.800. Pra você ver. O Vasco foi pra lá, sofreu. Sofreu. O Wilson empatou 2 vezes com o Petroleiro, só que o Petroleiro já tá acostumado, porque joga Campeonato Boliviano. E a maioria dos jogos do Campeonato Boliviano é na altitude. Aí, ó.
Universidade de Concepción e Vasco da Gama. Aí o Vasco tem um show. O Vasco deitou e rolou. Meteu 4-0 no Chile e depois veio jogar aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Aí o Vasco jogou pra cima, foi pra cima no primeiro tempo, fez 2-0. No segundo tempo teve 2 expulsões e o jogo foi chato no segundo tempo. Entendeu? Aí agora, cara bobo, né? Da Venezuela, pintou o Guarani do Paraguai. Aí o cara bobo fez 1-0. Aí, na Venezuela. Aí levou lá pro Paraguai. Aí achou que já tá classificado e tal. Tomou 6 na cachola. Tomou 6-0. Gostou do 6-0? Aí agora, vamos falar. O Olímpia, do Paraguai, que tinha passado pelo Wanderers do Uruguai, pegou o Junior Barranquilla, que deu trabalho pro Flamengo da Sul-Americana. O jogo no Paraguai foi 1-0 pros paraguaios. O jogo de volta lá em Barranquilha foi 3-1. Ou seja, deu colombiano, né? Apesar do gol fora de casa do Olímpia, deu colombiano porque fizeram mais gol, entendeu? Esse foi por causa do saldo. Com isso, agora vamos para a terceira fase. Terceira e última fase eliminatória. Nessa fase de grupos. O Santa Fé ganhou os 2 jogos contra o Santiago Wanderers. 2-1 em Santiago e 3-0 em Bogotá. Ou seja, classificou. E com isso o Santa Fé pega o Flamengo. Vai pro grupo do Flamengo. Bom, Banfield e Nacional do Uruguai empataram 2-2 na Argentina e foram lá pro Parque Central do Uruguai e deu Nacional 1-0. O Vasco, agora o Vasco, essa classificação do Vasco foi dramática. O Vasco fez 4-0 no primeiro jogo, aí foi lá pra altitude de Sucre. Tomou os 4-0 de volta. Só foi pros pênaltis. Aí o Marquinhos Silva brilhou, pegou 3 pênaltis. Aí, classificação vascaína. Mas com isso, o Nacional do Uruguai, como eu falei anteriormente, pega o Santos. O Vasco vai pro grupo do Cruzeiro. Agora, o último adversário do Palmeiras é o Junior Barranquilla, que eliminou o Guarani do Paraguai. Ganhou de 1-0 na Colômbia, empatou 0-0 em Assunção. Classificou. Agora, vamos ver como ficou os grupos da Libertadores. Vamos lá. Grupo 1. É o grupo do Grêmio esse daí. Tem Grêmio, Cerro Porteño, Defensor e Monagas. O Defensor é do Uruguai e o Monagas da Venezuela. O Cerro Porteño é do Paraguai, para quem não sabe. Bom, o Grêmio estreia fora de casa contra o Defensor amanhã. Ok? Às 7h15 da noite. Ó, grupo 2. Tem Atlético Nacional da Colômbia, Bolívar da Bolívia, Colo-Colo e Delfim do Equador. Colo-Colo do Chile e o Delfim. Grupo 3. Esse grupo 3 não é muito forte, não. O único time de tradição mesmo nesse grupo é o Peñarol do Uruguai. Libertad do Paraguai, também é complicado também, porque tem a força de ser paraguaio. Eu não gosto muito de enfrentar Paraguai, nem Argentina, nem Uruguai. E o Atlético Tucumã da Argentina e o Strongest da Bolívia. Ou seja, tem argentino, uruguaio, Paraguai e altitude. Dá pra entender? Esse grupo vai ser bom, esse grupo. Olha o grupo 4, o grupo do Flamengo. Tem Flamengo, Emelec do Equador, River Plate da Argentina e Santa Fé. O Flamengo estreia na Libertadores quarta-feira, naquele horário da Globo. Para quem é do Rio, vai passar na Globo de lá. Ok? Bom, deu PT aqui. Já vou voltar. Só espera daqui um pouquinho que eu já volto. Resolvi aqui o problema, voltamos. Desculpa aí, o imprevisto. Que veio aqui. Vamos agora para o grupo 5. Grupo de Cruzeiro e Vasco. Tem a Universidade de Chile e Racing. Esse grupo também vai ser bom. Ok?
Porque só tem campeão continental aí. A Universidade de Chile, campeã sul-americana em 2011. O Racing, campeão da Libertadores em 67. O Cruzeiro, bicampeão da Libertadores 97. Não é. 87 e 97. É. E o Vasco, campeão da Libertadores de 98. E campeão sul-americano em 2006. 2006 ou 2007. Não sei muito bem. Mas ganhou nesse ano. Ou seja, esse grupo vai ser muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, o Vasco estreia amanhã, às 9h30. Assim como o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro joga na Argentina e o Vasco no Brasil. Vamos para o grupo 6 agora. Bom, nesse grupo aqui é o grupo do Santos. O Santos pega o Garcilaso do Peru, o Nacional do Uruguai e o Estudiantes da Argentina. Outro grupo bom. Outro grupo bom. Só que o único aí que não vai dar cosquinha pro Santos é o Garcilaso. O Garcilaso vai ficar na lanterna disparado. Só que esse grupo é complicado pro Santos porque pega o Nacional do Uruguai, tricampeão, e o Estudiantes tetra. Só que o Santos é tri. Então, é um grupo bom pra assistir. A maioria dos grupos é bom pra assistir, pra falar a verdade. O grupo 7 é o grupo dos Gambás. É o grupo do Corinthians. Que tem Deportivo Lara da Venezuela, o Independiente da Argentina e o Milionários. Bom, da Colômbia, né? E o Corinthians se estreia na altitude, lá em Bogotá, contra o Milionários. O que dá pra esperar desse grupo? Esse grupo vai ser bom. A briga pela classificação vai ficar entre Corinthians, campeão em 2012, e Independiente, eu não vou nem arriscar falar os anos, porque eles ganharam 7 Libertadores, né? Todo mundo fala que o Boca é o maior vencedor. O Boca tem 6. O Independiente tem 7. Uma a mais. Isso porque nos anos 80 ou 70, os caras ganharam 4 Libertadores seguidas, velho. 4. Foi aqui o Boca ganhou 4, mas ganhou 2000, 2001, 2003 e 2007. Não foi consecutivo. O Independiente consecutivamente. Bom, só falta o grupo 8. Que é um grupo que eu acho muito complicado, mas é muito bom de se acompanhar. Ó, o grupo do Palmeiras, que tem a Alianza Lima do Peru, que não vai fazer nem cosquinhas, né? Temos o Junior Barranquilla, esse também vai dar trabalho, mas o que mais vai dar trabalho é o Boca Juniors. O Palmeiras vai pegar o Boca, grande classe. Mas o que devo ressaltar aqui é o Palmeiras está invicto contra o Boca. Em 94, o Palmeiras meteu 6-1 no Boca. 6. Só 6. Meia dúzia a 1. E time invicto, porque quando foi vice-campeão contra o Boca em 2000, empatou os 2 jogos. 2-2 na Argentina e 0-0 aqui. Eles meteu a mão pros argentinos, hein? Tem uma mão. Depois você pesquisa final da Libertadores de 2000. Segundo jogo pra você ver as cagadas do árbitro. E em 2001, Palmeiras e Boca jogaram semifinal. Mesmo placar, 2-2 na Argentina e 0-0 aqui. Ou seja, vai estar em peso. Agora, vamos para artilharia. Porque os caras estão metendo gol pra cacete. Com todo respeito, estão metendo gol pra caralho. Pra caralho. Começar pelo Morello, do Santa Fé, que já fez 6 gols. 6 gols em 4 jogos. O Pikachu em 4 jogos fez 3. E olha que o Pikachu é lateral direito. Lateral direito. Do Vasco da Gama. O Morello é atacante, fez o dobro. O Maximiliano Freitas tá fora. Caiu na segunda fase, fez 3 gols. O Maxi Barreiro também tá fora do Del Valle, fez 2. O Rildo do Vasco também fez 2. Esses são os únicos que aparecem aqui. Ó. Deixa eu ver se aparece mais alguém. Não. Bom, Libertadores é isso. E para quem ficar dúvida, como quem ainda não sabe, que acha que ainda é por melhor campanha pega pior.
Não é mais isso. Agora é sorteio nas oitavas. Aí monta o chaveamento e seja o que Deus quiser. Bom, essa é a Libertadores, que na minha opinião é a melhor Libertadores da história. Da história. Por que da história? Tem times tradicionais do Brasil. O Brasil veio com 8. Os 7 que sobraram só ganhou Libertadores. Só ganhou Libertadores. Então o Brasil tá puta timaço. Isso aí. Os argentinos, ó, com exceção do Tucumã, ganhou Libertadores. Porque o Banfield já caiu fora. Então, dos que ficaram, só o Banfield, só o Tucumã, perdão, que não ganhou Libertadores. No Uruguai, sobrou o Defensor, Nacional e Peñarol. Peñarol e o Nacional são os que ganharam, né? Na Colômbia tem muito time bom também. Tem Altitude, tem na Bolívia Altitude também. Os paraguaios, os mais tradicionais, estão na Libertadores. Cerro Porteño. O Olímpia caiu fora, né? Cerro Porteño. Ixi, eu acho que eu também. Eu acho que só ficou o Cerro. Deixa eu dar uma verificada aqui. Calma aí. Ah, o Libertad também, né? Vamos ver se tem mais algum paraguaio. É, não ficou nenhum paraguaio. Só tem 2 paraguaios mesmo, que é o Cerro e o Libertad. O Olímpia que é o único paraguaio que ganhou. Que o Olímpia ganhou 3, né? E a última, infelizmente, ganhou esse mundo São Caetano. Se São Caetano mesmo que tá brigando pra não cair no Paulista, já foi vice-campeão de Libertadores, tá? Mas no ano anterior, que foi vice em 2002, foi vice em 2002 da Libertadores. Em 2001, foi vice brasileiro. Perdeu pro Atlético Paranaense. Mano, que aquela época o brasileiro era por mata-mata, entendeu? Aí o mata-mata era muito mais legal. Porque tinha chances de times pequenos, como São Caetano, como Bangu, como Portuguesa Carioca. A Portuguesa que tá hoje afundada. Chegar à final do Campeonato Brasileiro e ser campeão. A Portuguesa foi vice 2 vezes, inclusive dando trabalho pro Corinthians. O Guarani já foi campeão brasileiro em 79. Foi campeão em cima do Palmeiras, né? Então, o antigo formato do Campeonato Brasileiro era muito bom. Que equipes pequenas, como Guarani, Bangu, Portuguesa Carioca, um monte de time pequeno, tivesse a chance de ser campeão brasileiro. Era muito mais legal. Que aí, você tinha uma fase de classificação, que 8 times classificavam e faziam quartas de final. Aí, era melhor campanha contra pior campanha entre os classificados. Aí, eliminando, fazia a final lá. E isso era muito bom. Só que aí, você viu a merda que o CBF fez, né? Botou o campeonato por ponto corrido. É muito fácil, né? Por ponto corrido. Muito fácil. Que? No mata-mata, você deu um vacilo, tá fora. No campeonato por ponto corrido, você tem 38 rodadas. Pode vacilar quantas vezes quiser. Desde que vença a maioria do. Desde que você some mais pontos também, né? Bom, e nesse último campeonato. E a Libertadores, antigamente, tinha um formato também legal. Que era o campeão e vice de cada país. Não tinha essa palhaçada de Copa do Brasil, Copa da Argentina, não tinha. Era campeão brasileiro com vice-campeão brasileiro. Que nessa edição, os times que iam disputar era Corinthians, campeão brasileiro, e Palmeiras, o vice. E o Grêmio ia disputar, representando o Brasil, porque é o atual campeão da Libertadores. Que, se tivesse ainda esse regulamento, em 2016, os únicos brasileiros que iam disputar eram Palmeiras e Santos. Os únicos. Então, o Grêmio só estaria nessa lista aí porque foi e campeão da Copa do Brasil, né? Aí não tem esse regulamento aí, então não dá pra
condenar. Aí os campeões de cada país era muito mais legal. Concordo, é muito mais legal. Em 98, perdão, 99, fizeram isso, só que colocaram campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Aí, em 99, o campeão brasileiro foi o Corinthians, em 98, e o campeão da Copa do Brasil foi o Palmeiras. Eles disputaram. E o Vasco também, porque era atual campeão da Libertadores. Aí o Vasco disputou. E em 2000, o Palmeiras foi campeão, era atual campeão da Libertadores, e o Corinthians era campeão brasileiro. Eu não sei quem era o campeão da Copa do Brasil. Eu acho que era o Botafogo, sei lá. Ou Fluminense, não sei. Porque em 99 só lembro do título da Libertadores do Palmeiras, aquela virada épica pra cima do Flamengo, e só. Aí também teve jogos clássicos de Libertadores também, né? Teve Santos e Boca decidindo a Libertadores. Ó, o Palmeiras perdeu uma final pro Boca, mas não de uma forma tão humilhante que o Santos perdeu. O Santos perdeu de 2-0 na Argentina, aí depois tomou 3-1 dentro de casa, lá no Pacaembu. Perdeu. Entendeu? Então é um bagulho bem surreal. Aí tem uma vez em 2013, sabe o São Paulo? São Paulo que briga pra não cair. E vocês viram que o Neto falou. Depois pesquisa aí, que eu não vou nem falar aqui. Porque senão toma processo. Depois você dá uma olhada lá. Você fala o que o Neto falou, se o São Paulo cair. Quero ver que ele vai lá, se ele vai lá na Paulista mesmo. Só que eu não vou dar o que quem falou que vai fazer lá na Paulista. Vou deixar vocês procurarem. Bom, também teve em aquele 2013, São Paulo foi lá pra Passo, só que já tinha de 5-0 aqui, então já tá classificado pra fase de grupos praticamente. Foi lá, em 35 minutos fez 3-0. Olha o que o Bolívar fez. No primeiro tempo ainda fez 1, no segundo virou para 4-3. Uma virada histórica. Muito histórica. Também teve o jogo 2003 que o Atlético acabou sendo campeão nos pênaltis contra o Olímpia. Legal. Em 2013 eu tô sempre pro Atlético mesmo. Em 2013 foi aquele ano que o Palmeiras estava na Série B e tal. Aí disputou a Libertadores e tal. Até que aquele time tinha raça. Eu acho que passou por falta de sorte mesmo. Porque o Tijuana era uma das melhores equipes. Porque o único time que ganhou do Tijuana foi o Corinthians naquele ano. O único time que ganhou do Tijuana. E ganhou bem. 3-0. Aquele time do Tijuana só disputou uma vez a Libertadores, só foi aquela. E eu acho que não vai disputar uma Libertadores tão cedo, né? Porque mexicano agora não participa mais, não sei porquê. Mas a última vez que o mexicano chegou à final, ele não podia ir pro Mundial. Aí, se ele fosse campeão, o vice ia. Você viu que palhaçada é essa? Tipo, ia ter novos Corinthians. Campeão do Mundial sem ganhar Libertadores. Isso não existe. Só para ganhar o Mundial com Libertadores. Né? Mano, a Libertadores hoje tá foda. Ô, vamos falar da Sul-Americana também. A Sul-Americana tem muito jogo ainda. Que é a primeira fase ainda. Se fosse oitavas, quartas, ainda dava pra até falar. Porque em uma semana já aconteceria todos os jogos de ida. Aí, eu acho que só vou falar